Após a derrota para o Botafogo por 1-0 na última rodada, a permanência de Pedro Caixinha no Bragantino ficou insustentável. Isso porque o time está a 7 rodadas sem vencer, o que fez com que a diretoria fosse atrás de um novo treinador. E nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino anunciou a contratação do técnico Fernando Seabra, que estava sem clube desde setembro, após sair do Cruzeiro. Seabra já conhece o terreno que está pisando. Aliás, o técnico de 47 anos já passou pelo RB Brasil e recentemente comandou o Red Bull Bragantino Sub-23. A vivência minha no Sub-23, na verdade, acho que ela foi importante porque eu tive um retorno, mesmo que de curto prazo, para o projeto, num momento em que o projeto atingiu uma escala gigantesca, né? Muito diferente do projeto que eu fiquei entre 2009 e 2014. Então, aquela passagem me preparou um pouco mais para encontrar a estrutura que eu estou encontrando agora. Então, aquela passagem me ajudou, acho que nesse sentido, está mais preparado para aquilo que eu ia encontrar aqui nesse momento. A volta de Seabra ao Red Bull Bragantino vem em um momento bastante complicado. Ao longo deste campeonato brasileiro, o Massa Bruta teve apenas 8 vitórias, com um número de derrotas superior ao de empates. Foram 13 derrotas e 10 empates. Por isso, a estratégia do novo comandante para sair desta situação deve ser a de utilizar o que de melhor existe, até mesmo na categoria de base. Na verdade, quando você está num momento delicado numa competição, você tem que estar muito atento a todos os sinais, né? E às vezes pode ser que um jogador jovem assuma um protagonismo nesse momento, mesmo que ninguém esperasse isso dele. E pode ser que um jogador mais experiente nesse momento não consiga ter o desempenho que ele gostaria de ter. Então, eu já vi isso acontecer, inclusive ano passado, numa situação semelhante no final do ano do Cruzeiro, nós acabamos com 2 jogadores sub-20 titulares jogando. O Braga volta a campo neste sábado para enfrentar o Cuiabá, que também vive uma situação bastante complicada. Está em 19º colocado com 27 pontos e vai para o jogo da vida. Aliás, os 2 times estão no Z4. O Bragantino é o 17º com 34 pontos, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Por isso, 3 pontos, tanto para o Massa Bruta como para o Dourado, serão importantes para saber o que será dos 2 times nesta reta final de competição. Vamos lá, Fernando Seabra assume, portanto, o Red Bull Bragantino. A gente já tinha dado essa informação, né, do Red Bull, que estava interessado assim que o Caixinha foi demitido. E agora é oficial, já apresentado e já iniciou o trabalho visando a recuperação. O time do Red Bull Bragantino está na zona do rebaixamento. Fernando Seabra é um ótimo profissional, já conhece a casa, um estudioso, tem tudo para dar certo. Só que eu quero observar o seguinte: o problema do Red Bull Bragantino neste ano não é o comando técnico, é o time montado. Aliás, os jogadores que foram perdidos, o time enfraqueceu tecnicamente e vive um momento aí de instabilidade. Mas o Fernando Seabra, parabéns a quem contratou. Palpite. Palpite do jogo contra o Cuiabá? Sim. Vitória. Red Bull Bragantino vence. E você, Tigrão? Eu gostei da contratação do Fernando Seabra, é um cara da nova geração, parece que é muito ponderado, nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, mas parece ser uma pessoa do bem e profissionalmente eu só tenho elogios a fazer. Agora, o Red Bull Bragantino joga em casa contra o Cuiabá, que depois de ter perdido para o Corinthians, em casa, Deus sabe como foi difícil, mas o Corinthians fez 1-0 lá e segurou o samba. Aliás, é uma raridade essa defesa do Corinthians terminar o jogo sem tomar gols, uma defesa muito ruim. Volantes que protegem mal e tal. Mas o Corinthians ganhou. Com essa derrota, o Cuiabá está com 1,5 pé na cova, né? Acho que não escapa mais. E o Bragantino tem que ganhar esse jogo. Então, o favorito, o Bragantino, deve vencer. Treinador novo, motivação nova. E o Bragantino ganhando, o Corinthians, que está ali, né? Trocou de lugar com o Bragantino. Trocou de lugar. O Corinthians tem um jogo fácil também pela frente. A Sociedade Esportiva Palmeiras, que briga pelo título, e o Corinthians agora broxado. Me perdoem a força do termo, o Corinthians deprê, por conta dessa eliminação de ontem contra o Racing lá na Argentina.
Então a tendência é que o Bragantino vença o Cuiabá, que o Corinthians não vença o Palmeiras, e aí o Bragantino já sai. Fica uma rodada só na zona de rebaixamento. Agora, se não ganhar do Cuiabá em casa, aí ele começa a flertar com piscadinha e tudo para a Série B. Perder, com a Série B. Perder nunca é bom. Falando de Corinthians, nunca é bom. Mas em termos de campeonato brasileiro, foi a melhor coisa que aconteceu para a vida do Corinthians, que tem que focar na permanência do brasileiro. Com a eliminação de ontem, o Corinthians não terá Copa Sul-Americana, nem Libertadores, tampouco Copa do Brasil no ano que vem. Situação complicada no Corinthians, como disse o Tigrão, segunda-feira para segurar o Palmeiras. Vamos aguardar.